Meus irmãos, nós vamos continuar, com a mensagem no livro de Mateus. Hoje é um texto que eu trago para a gente aqui, para a gente aprender junto da palavra do Senhor, que tem muito a ver com aquilo que o pastor Henrique nos ensinou, aqui agora nessa EBD, sobre a ira de Deus. Meus irmãos, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 12. Sempre lembrando que o propósito do Evangelho de Mateus é que mostrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido do Senhor, é o Emanuel. Jesus cumpre todas as profecias referentes ao Messias no Antigo Testamento. Ele cumpre isso que Mateus nos mostra, que o reino dos céus predomina na terra, que o reinado de Deus é predominante. Jesus Cristo reina, Deus reina, o seu reinado é eterno. Ele é o rei e o seu reinado é eterno e já reina, e a salvação universal. Não que todos sejam salvos, Sim, que não há acepção. Não existe um povo predileto. Judeus e gentios, tanto circuncidados quanto incircuncisos, podem alcançar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. É isso que os propósitos principais do Evangelho de Mateus. Sempre vou estar recordando isso, porque ajuda a gente a entender o texto, o livro e a mensagem. Então, Mateus 3, no verso 1 ao 12, nos diz assim a palavra de Deus. Me acompanhe na leitura. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do rio Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele já tem a mão na pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Senhor Deus, nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu Santo Espírito, Pai, nos ilumine, ilumine os meus irmãos, a compreender, a entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da sua palavra. Nos dá a concentração necessária, Pai, o foco necessário. Nos ajuda, Deus, porque sem a sua ajuda, sem o seu Santo Espírito, não conseguimos, Pai, com as nossas forças, prestar atenção e entender a sua mensagem. Precisamos da sua ajuda. Nos ajuda agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sempre, vamos começar falando, um pouco sobre o contexto do texto, a história desse texto, os personagens do texto, para a gente entender o texto, Vamos lá, naqueles dias, o texto diz que naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está próximo. Aí o texto diz que o profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Então aqui é muito simples, nós temos João Batista. Quem era João Batista? Primo de Jesus. Ele era primo de Jesus.
João Batista. Qual que foi o propósito e o plano de João Batista? De Deus, por que Deus fez com que João Batista viesse ao mundo? O texto está dizendo, anunciando a seguinte mensagem, né? Então, a Bíblia nos diz que João Batista, ele veio para preparar o caminho para o Messias, para preparar o caminho para o ungido do Senhor. Ele veio preparar o povo para receber o Messias. Você veja, então esse era João Batista, né? Vamos lá ler Mateus 11, do 10 ao 11. Vamos ver quem era João Batista. Primeiramente a gente tem que entender quem que era João Batista. Mateus 11, do 10 ao 11. Nós temos aqui o criador de João Batista, aquele que permitiu que João Batista vivesse, dizendo quem ele era. Mateus 11, do 10 ao 11 diz assim: João, é Jesus Cristo falando acerca do seu primo. João é um homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Esse era João Batista, o ser humano mais importante do mundo. Quem disse isso? Jesus Cristo. De todos nascidos de mulher, ele é o maior. Olha como que Jesus Cristo trata João Batista, como sendo o maior de todos os seres humanos. E o que ele diz sobre João Batista? Mas ele é o menor de todos que estão no reino, né? No entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, nós temos aqui o João Batista, que o seu plano, o seu propósito é anunciar, preparar a vinda do Messias, não de Jesus. João Batista não tinha... Eu acredito que João Batista, ele tinha uma noção de quem que era o Messias. Mas assim, a certeza, assim, não tinha. Quando olhava para Cristo, seu primo, para Jesus, seu primo, ele não tinha essa ideia, não, ele é o Messias, ele é o Cristo. Não, ele veio preparar o caminho para o Messias, anunciar a vinda do Messias. Então, nós percebemos aqui, o homem mais importante, que Jesus diz, o maior de todos os homens, morava no deserto, era humilde, pobre, e cumpriu a vontade de Deus do começo ao fim. Porque a gente sabe o que aconteceu com ele quando Jesus Cristo foi batizado e começou o seu ministério. Ele diz, a tendência é Cristo, ele se tornar mais importante e eu menos importante. Tanto é que ele morreu. Logo depois ele morreu. Cumpriu o seu plano, o seu propósito. Anunciou a vinda do Messias, né? Preparou o caminho. Então esse é João Batista. Esse é o propósito dele. Por isso que ele nasceu, por isso que ele cresceu, por isso que ele viveu. Para anunciar a vinda do Messias, para preparar o caminho, para preparar o povo para receber o Cristo, o Messias. Beleza? Então aqui, o profeta Isaías se referia a João, quando disse, aqui Mateus está dizendo sobre a profecia de Isaías. Qual que é essa profecia? Isaías 43, é isso mesmo que diz, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Isaías 43, a voz que clama no deserto. Daí aqui no texto, no versículo 4, vai dizer as características, né? Como ele vivia, como que era o seu dia a dia, né? Ele morava no deserto, ia para o deserto. Quando fala de mel silvestre, ele comia um mel verdadeiro. Pensa que ele comia coisa ruim, não. Mel silvestre é o verdadeiro mel. Vocês sabem que existem 3 tipos de mel, né? O silvestre, o mel de glicose, que é o que nós tem no mercado, 99% é o mel de glicose, e o mel, assim, que é o sumo supro do mel, né? O silvestre é plantação de flores ao redor das colmeias. Então fazem abelha com mel com... O de glicose não tem flor, é glicose que eles dão para as abelhas fazer mel.
E o mais puro é que as abelhas fazem o mel natural. Então elas pegam o pólen de várias espécies de flores e fazem o mel. Era esse mel e pode ter certeza que esses gafanhotos aqui eram um banquete, eram uns baita uns gafanhotão bem suculento que ele comia. Mas sim, tinha uma vida humilde. Então aqui o texto vai descrever que o homem mais importante, o maior de todos os homens, era muito humilde. Porém, com um propósito imensurável, que não tem como mensurar. Eu acredito que quando João Batista foi para perder a cabeça, ele foi com alegria. Eu preparei o caminho para o Messias, para o Deus encarnado, para aquele que é o Senhor, que salva o mundo. Então não é mais nada para mim fazer aqui. Já cumpri, que alegria, agora eu vou me encontrar com Deus. Então, e olha que interessante, gente de toda Jerusalém, da Judéia, do Vale do Rio Jordão, iam até João confessar os seus pecados, e eles os batizava no Rio Jordão. Então João já começou a mensagem igual a Cristo começou: arrependam-se dos seus pecados, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento de pecado, reino dos céus. Essa é a mensagem de João Batista. É essa mensagem que preparou o caminho para a vinda do Messias. E ele estava lá no Rio Jordão, ele batizava, preparando o caminho. O que aconteceu? Os fariseus e saduceus foram até ele. O texto no original diz que eles iam para ser batizados, mas também dá a entender que eles iam ao batismo, ver o batismo. Mas fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo e eles os repreendeu abertamente. Fariseus, só para entender, teólogos da época, doutores da lei, entendidos da Torá, são os estudiosos da lei. Quando Herodes chamou os mestres da lei para dizer sobre as profecias do menino de Belém, que foi o primeiro sermão que eu preguei, quem que ele chama? Os fariseus e saduceus. Fariseu, porque fariseu entende do Antigo Testamento, estudou a vida inteira. Então, os teólogos, os fariseus, estavam lá para ser batizados. Os caras que entendem da Torá. Eu entendo de teologia, eles falavam. E quem que são os saduceus? Sacerdote, sumo sacerdote, a linhagem de sacerdotes, do templo, sumo sacerdote. Dos saduceus saiu o sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano entra no Santo dos Santos para sacrificar, para esborrifar o sangue pelo pecado de todos. Olha só então a intimidade que ele tinha com Deus. Os saduceus. E o que João Batista diz? Raça de víboras, exclamou. Olha só que interessante. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Sobre a ira. Reino dos céus, arrependimento de pecados, ira de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Quem convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. É evidência de arrependimento. Não é só da boca para fora. É isso que João está dizendo. Evidência de arrependimento. Muitos hoje batizam, um parênteses aqui na introdução do texto, muitos hoje batizam sem perceber evidência de arrependimento. E uma das coisas que João, que a gente percebe aqui, ele batizava quando ele via a evidência do verdadeiro arrependimento. Fariseus e saduceus, não, aqui são sepulcro caiado. Pessoas que por fora são lindas, por dentro são podres. Demonstrem o verdadeiro arrependimento, assim serão batizados. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Um dos propósitos de Mateus: salvação universal, judeus e gentios, todos, sem acepção, são salvos. É isso que ele está dizendo aqui, que Deus pode fazer das pedras, as pedras se tornarem filhos de Abraão, que é gentil sendo salvo, não só judeu. Não é porque você é judeu que você é salvo. Deus pode fazer dessas pedras surgirem filhos de Abraão, que são os gentios, são as pessoas que não são judeus, não são circuncidadas, entendeu? Então, é isso que o texto, que Mateus está dizendo aqui. O propósito do evangelho inteiro de Mateus, entrando aqui de novo, salvação sem acepção. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Está dizendo aqui do juízo, da ira de Deus.
O que é o machado cortar a árvore que não dá bom fruto? É separar o joio do trigo. Ele está dizendo, tá vendo? Que não é bem assim. A religião não salva. No dia do juízo vai ser descoberto tudo que está encoberto. E ele vai. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Agora, nós vamos ler os versículos que mostram o propósito, a importância, o cerne, o centro da mensagem. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. O que João Batista, quando ele diz aqui que ele não é digno de carregar as sandálias do Messias, não de Jesus, ele ainda não batizou Jesus, que ele não sabe que Jesus é o Messias. Quando ele está dizendo que ele não é digno de carregar as sandálias, quando na cultura dos judeus, chegava a visita, a sandália, quem que ia tirar as sandálias dos pés? Era o escravo, a pior pessoa possível. Então, quando uma pessoa vai lá para limpar os pés, tirar as sandálias, essa pessoa, uma ilustração para a gente entender como ela era vista na sociedade, como se fosse um nóia, um mendigo, um indigente ali que ninguém dá bola, ali está dormindo, ali abandonado, não tem família, é a pior pessoa possível. Então olha o que João Batista está dizendo, eu não sou digno nem de ser um escravo dele, a pior pessoa possível, eu não sou digno de ter esse serviço. Então é isso que ele está dizendo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente vê, onde que a gente vê Espírito Santo e fogo? Na Bíblia. No dia do Pentecostes. Chamas como se fossem fogo, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então ali a vinda do Espírito Santo. Aqui João Batista já se referia a esse dia, ao dia do batismo do Espírito Santo, né? E aí ele vai dizer, né? Ele já tem na mão a pá. Com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Para vocês entenderem aqui essa questão, né? Como que é? Ele já tem na mão a pá, com ela separará a palha do trigo. Está o trigo aqui no celeiro. Como que eles faziam? Pegavam a pá, jogavam para cima, o trigo ficava, a palha, então ele separava assim a palha do trigo. O que eles faziam com a palha? Queimavam e o trigo vai para o celeiro, o trigo fazia o pão, é bom. Aonde a gente vê essa semelhança? No Evangelho de Cristo, nas palavras de Cristo, o joio, o trigo, né? Aqui é uma clara evidência de que há o mal, há o bem, há o inferno, há o céu, há os salvos e não os salvos. O joio não cresce junto com o trigo? Deixa crescer junto, Jesus Cristo falou. Deixa crescer junto. Agora a gente pode confundir. Posso condenar de trigo? Não, trigo, é meu, pertence a mim. Então deixa crescer junto, que na colheita eu vou separar, vou queimar o joio e o trigo pertence a mim. Então ele está falando aqui o que o Messias, por que o Messias tem que vir? Qual que é o propósito do Messias? Qual que é o plano do Messias? Por que o Messias vai vir? Batizar no Espírito Santo e julgar o mundo, salvar e condenar. É isso que João Batista está dizendo. Vamos ver algumas semelhanças aqui com o Antigo Testamento, porque a gente tem que entender que João Batista entendia muito do Antigo Testamento. Mateus, muito também. Então Mateus relata o que João Batista disse. Quando João Batista diz, por que João Batista batizava? Quem que ensinou que tem que batizar nas águas? No Antigo Testamento tinha isso? No Antigo Testamento tinha batismo nas águas? Quem que ensinou que tinha que batizar nas águas? João Batista apareceu ali batizando. E o que Mateus diz de João Batista? O profeta Isaías. Quando a gente lê Isaías 1, vamos ler Isaías 1:16.
Olha que interessante. Isaías 1,16 nos diz assim, lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam as causas dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Lavem-se e limpe-se. Provavelmente João Batista, né? Quando a gente lê esse texto de Isaías, lavem-se e limpe-se. Como que a gente se lava do pecado, se limpa do nosso pecado? A gente não consegue isso. Mas o que o batismo demonstra? A gente não aprende isso, que é morrer com Cristo e viver uma nova vida com Cristo. Representa isso. Arrependimento, mudança de vida. E o que ele diz para os fariseus? Raça de víboras, demonstrem que vocês se arrependeram. E olha o que o texto diz. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Jesus Cristo não diz para os fariseus, para os saduceus, que eles são sepulcros caiados? Por fora são brancos, limpos, mas por dentro são podres? Porque demonstram religiosidade, mas na verdade não fazem o bem, são maus. Olha só a mensagem aqui de João Batista também falando sobre isso. Raça de víboras, fariseus e saduceus. Já mostrei quem são os fariseus e saduceus. Machado corta a árvore, julgamento. Depois de mim, Messias é maior. Separar a palha, julgamento. Então, aqui nós temos a introdução, gente. O contexto histórico. Percebemos que no Antigo Testamento, Isaías é muito forte em relação a isso, aqui de Jesus. Só que assim, o que eu digo? O que a gente tem? O Evangelho, interpretar a Bíblia e ter aplicações para a nossa vida. Como que a gente vai tirar uma aplicação? Nesse texto é muito fácil tirar a aplicação. Não precisa fazer exegese. Só saber ler. Tá aqui. Quem sabe ler já consegue tirar a aplicação aqui. Então, esqueçam agora João Batista. Ele é o maior. Mas o texto, Jesus diz que no reino dos céus, ele é o menor do reino, é maior que ele. Então aqui, esqueçam João Batista. Ele morreu e não ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele só veio para preparar o caminho. E o que ele diz aqui, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém virá alguém mais poderoso que eu. Está falando de Jesus. E ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Selo da promessa, o Espírito Santo. Os eleitos. Ele já tem na mão a pá. Juízo final. Então aqui nós precisamos saber. A mensagem de João Batista é arrependimento de pecados. Se iniciou com João. O ministério de João, qual que foi o que ele disse? Arrependa-se dos seus pecados. Quando a gente vê nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus inicia o seu ministério, qual que é a frase que ele diz? E começou Jesus o seu ministério da Galileia dizendo: arrependa-se dos seus pecados, pois é próximo o reino dos céus. Essa frase a gente precisa entender muito bem. Existe um reino, e a Trindade reina nesse reino, é dona desse reino. E a única coisa real que existe no mundo é o reino de Deus. Fora dele é tudo mal, é tudo ruim. E para entrar nesse reino não é tão simples assim, gente. É isso que João Batista disse aos fariseus e saduceus. Raça de víboras, não é bem assim para entrar no reino. Vocês são eleitos, são filhos de Abraão. Dessas pedras Deus faz eleitos, filhos de Abraão. Para entrar no reino precisa arrependimento. Quem que leva o arrependimento? Quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Eu os batizo com água, porém virá um que batizará vocês com o Espírito Santo. Reino de Deus. Arrependimento. É o Espírito Santo que leva você ao arrependimento para ter essa entrada permitida no reino de Deus. Por que é necessário que a gente tenha autorização de Deus para pertencer ao seu reino? Porque chegará um dia em que o rei do reino, o dono do universo, julgará as nações.
E quem não está no reino, quem não pertence ao reino, quem não tem o Espírito Santo, não é selado, será jogado no fogo, no inferno. É isso que ele diz, ó. O trigo é aqueles que têm o Espírito Santo. Palha, quem não tem, quem não é eleito, quem não é selado, vai ir para a condenação eterna. É isso que o texto está dizendo. E gira em torno de quem esse texto? Desde o início da mensagem, desde o início do Evangelho de Mateus, qual é o cerne? Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, superior. É Jesus, é o Messias, é o Cristo. Ele é o dono do reino, o reino pertence a ele, ele veio implantar o reino dele. Ele é o Espírito Santo, é ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo dele que nos convence, que nos sela, que nos leva ao arrependimento genuíno para o batismo. Para evitar o quê? Para nos salvar do quê? Da ira de Deus. Que é, aqui ó, juntará o trigo no celeiro, misericórdia, graça, mas queimará a palha no fogo que nunca se acaba, ira, cálice da ira de Deus, né? Queimará o fogo que nunca se apaga. Julgamento de Deus é os salvos versus os ímpios, os eleitos versus os não eleitos, o joio versus o trigo, o reino de Deus versus o inferno. Não existe um muro em cima do muro. O anúncio de João Batista foi isso. Existe um reino, existe um rei. É a única coisa que existe. Vocês querem entrar no reino? Vocês querem participar desse maravilhoso reino de Deus? Arrependam-se dos seus pecados, porque ele já está chegando, está perto. Jesus estava próximo já de Jesus perceber a missão dele, e ele ia ao batismo ali com João Batista. Está próximo aí. O rei do reino já está andando entre nós. Fico imaginando, né? Ele pensando assim: será que já está andando entre nós? Estava já, a gente sabe, né? Se João Batista estava vivo, Jesus Cristo estava vivo, mesma idade quase eles, né? Nasceram pouca diferença. João Batista um pouco mais velho que Cristo, primos, amigos, né? Então, esse é o propósito do texto que Mateus está querendo dizer. Ó, Jesus Cristo aqui, ó, Isaías está falando do João Batista, profeta, está falando, João Batista é esse, ó. No que o Isaías falou, é João Batista. E o texto está dizendo o quê? O reino de Deus, arrependimento de pecados e julgamento. Antes dele conhecer o Cristo, antes dele conhecer o Messias. Meu primo é o Messias. Que alegria, né? Que quando João Batista percebeu isso, né? Fico imaginando, porque o texto nos mostra muito pouco do que aconteceu. Relacionamento, eles deviam ter um relacionamento de amigos. Tem uma série, Maria Madalena, se eu não me engano, na Netflix. Claro, tem umas coisas teologicamente incorretas ali, mas tem umas coisas que eles fizeram muito bacana, de Jesus Cristo assim, antes do seu ministério, indo conversar com João Batista. Primo, amigos, assim, conversando coisas seculares da vida, legal. Tipo assim, nunca parei para pensar, eles eram primos, eram amigos, deviam brincar junto quando era criança. A Maria foi com João, com Cristo ali, pequenininho, visitar a sua Jezabel, né? Isabel. Foi visitar, vai brincar lá com teu priminho. Isso pode ter acontecido, né? A gente nunca para pensar nisso. Então, meus irmãos, é isso que o texto está nos dizendo. Não fujam desse foco de reino do céu, arrependimento para entrar no reino. Quem é o rei do reino? E há um julgamento. Arrependimento. Você veja como a Bíblia não tem contradição. Antigo Testamento, Isaías não diz do arrependimento, de se purificar, de se lavar, fugir do mal. O Novo Testamento, o que diz? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento do começo ao fim. Purificação no Antigo Testamento. Se purifiquem, se lavem. No Novo Testamento, nós temos aqui o batismo. O batismo, quando há evidência do verdadeiro arrependimento, o batismo. Antigo Testamento, julgamento de Deus. Os judeus eram um povo escolhido. E no Novo Testamento nós temos aqui, então, os que pertencem a Cristo, o trigo e o joio, os que não pertencem. Então você veja como que tem uma relação muito boa, muito forte aqui entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a gente percebe que se encaixa
Muito bem. Meus irmãos, aonde nós podemos chegar com esse texto? Que aplicação nós podemos tirar desse texto? Eu não preciso fazer exegese nenhuma. A aplicação é essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é uma ordem. O texto está dizendo o que nós devemos fazer. O que eu devo fazer, meu Deus do céu? Eu sei que existe um rei, um reino, e a única coisa que existe é o rei e o reino. Tudo aqui é tudo ilusão. A única coisa verdadeira é Deus, é Cristo, é a Trindade. Deus, Ele julga, e eu mereço a condenação. E o reino dele, eu quero entrar. O que eu faço? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É isso que o texto está dizendo. Para a gente ter o arrependimento, se arrepender. E se referindo a quem? Quem que provoca isso? João Batista está dizendo: Jesus Cristo. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o dono do reino é que dá o ingresso para a gente. O Espírito Santo é como se fosse o ingresso para a gente entrar nesse reino. Porque é o Espírito Santo que faz a gente ter o arrependimento genuíno. Sem o Espírito Santo, não há arrependimento em relação a Deus. Vamos supor, eu e a Milena não somos cristãos. Sem querer, eu ofendi ela. Foi uma coisa errada que eu fiz, eu me arrependi. Mas eu não tenho Deus como um parâmetro para esse arrependimento. Eu arrependi, pedi perdão para ela, me desculpa, né? Não, tá bom, Ravel, eu te desculpo. Esse arrependimento é um arrependimento que não tem essência de Deus nenhuma. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que você reconhece que ofendeu a Deus antes de ofender a pessoa. Por isso que há necessidade de arrependimento, porque o pecado é contra Deus. Por isso que a ira de Deus é necessária, porque o pastor Henrique falou para nós na EBD, Deus ele é perfeito, equilibrado, ele não é conivente com o pecado, e ele é justo. Então a justiça dele é aplicada através da sua ira, condenando todas as atitudes pecaminosas, condenando o pecador, condenando o pecado. Muitos falam: Deus ama o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecador, porque o inferno vai estar cheio de pecador. Se Deus amasse todos os pecadores, então que amor é esse? Então, Deus, ele não é conivente com o pecado. Então, para entrar no reino dele, não entra pecado. E nós somos inteiramente pecadores. Raça de víboras, somos nós, raça de víboras. É isso que João Batista está dizendo. Todos aqui, não há acepção. Todos. Não pense que a nossa religião, que a doutrina calvinista, que a eleição, nós somos eleitos, somos salvos. Os filhos de Abraão aqui, somos eleitos, somos salvos, somos filhos de Abraão, predestinados à salvação. Deus pode fazer eleitos das pedras. Deus pode fazer predestinados das pedras. Ele tem esse poder, ele pode. Então, assim, meus irmãos, a ordem é essa: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. E a gente vai aprender muito mais para frente, né? Que esse daqui é o arrependimento que leva à salvação. É o arrependimento aquele arrependimento assim que acontece, que a gente não tem Deus, fala da boca para fora que acredita em Cristo, mas percebe: sou salvo. Fui batizado com o Espírito Santo. É o arrependimento que traz a salvação, que traz o Espírito para a gente, que Deus nos batiza com o Espírito Santo. E daí há o arrependimento contínuo, né? Que é o da santificação, que é aquele do qual a gente vai cometendo os erros, e porque o Espírito Santo está em nós somos selados, somos eleitos, somos salvos. Não somos mais agora, saímos da ira de Deus, como o pastor Henrique falou. Nós estávamos todos debaixo da ira de Deus. Agora, pelo poder de Cristo na nossa vida, não estamos mais sobre a ira de Deus. Por quê? Porque estamos selados com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo agora nos levou ao arrependimento para a salvação e nos santifica com o arrependimento da santificação, um arrependimento diário, que vai acontecer até o último segundo da nossa vida. Quando nós estiver morrendo, a gente já vai estar, o cristão ele já vai estar pensando: se tem alguma coisa que eu ofendi o Senhor e não sei, me perdoa, porque a gente quer
mostrar para Deus de alguma forma. A gente quer ser aceito por Deus através daquilo que a gente faz. De alguma forma a gente é assim. Mas é o Espírito Santo que nos salva, que nos sela e que nos livra do fogo. Eu, quando Cristo estiver com a pá na mão, eu quero ser o trigo, eu sou o trigo. Não quero ser o joio jogado. E como a gente sabe que é trigo? Aplicação aí, gente, agora para a nossa vida. Como que a gente sabe? Pelos frutos. Ó, o pastor tá mandando um sopro ali. Pelos frutos, evidência. E qual que é o maior fruto? Tem os frutos do Espírito Santo, que vai falar do amor. Mas agora nós estamos falando de frutos da salvação. É o arrependimento, a relação com o pecado. Essa é a evidência maior de salvação. O que João disse? Vocês não evidenciam a sua salvação. Demonstrem, evidenciem o arrependimento. E depois, mais para frente, a gente vai ver, né, que nas próximas pregações vai ser capítulo 4, enfim, a gente vai ver o ministério de Cristo anunciando o seu reino, arrependimento, mudança de vida, porque Ele é o dono do reino. Então, quando João Batista anuncia a vinda do Messias, ele está preparando o caminho para o Messias vir, para salvar o mundo. E qual que é a mensagem? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. Então, quando a gente for pregar o Evangelho, temos que tomar cuidado, né? Porque nós não temos intimidade com as pessoas para ser como João Batista ali, raça de víboras, com Herodes. Adultério, está em adultério. Ele era o maior, considerado por Jesus Cristo o maior de todos os homens. Então ele tinha um poderzinho maior que o nosso para bater na cara de Herodes, que não é, portanto, é que perdeu a cabeça. A coragem, a audácia. Audácia não, ousadia que ele tinha, anunciando o reino dos céus, se preocupando com Herodes, porque ele não estava querendo que Herodes fosse queimado no fogo. Ele estava dizendo: arrependa-se, Herodes, largue dessa mulher, ela é casada com teu irmão, você está cometendo adultério, você está errado, você é governador aqui. Então a mensagem do Evangelho é: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Para nós sabermos se pertencemos ao reino, temos que analisar a nossa vida e ver se ela evidencia arrependimento. Se a evidência da nossa salvação é através do arrependimento. Mentiu? Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui não mente? O problema não é a mentira. O problema é a relação que você tem com a mentira. O que ela te causa no consciente, inconsciente, no coração e na mente. Te perturba? Que te causa dor? Essa dor é uma alegria na sua vida, na minha vida. A tristeza, o choro. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Mais para frente a gente vai estudar em Mateus. Veja como tudo se encaixa na palavra de Deus. Esse é o choro do arrependimento. Felizes vocês que choram amargamente, igual Pedro chorou quando negou Cristo pela terceira vez, dizendo: eu não conheço o Rei do Universo, eu não conheço o propósito da vida, eu tenho medo da morte, e eu não conheço Ele, eu tenho medo. Olha só, andou com Ele 3 anos, igual Judas, que não teve um arrependimento genuíno, não suportou a traição e se matou. Pedro, amargamente, diz que o choro amargo dele, eu tento imaginar um choro amargo, um choro de tristeza, eu não sei o que eu faço para consertar a minha cagada, não há nada que eu possa fazer. Mas esse choro já é o conserto da besteira que Pedro fez. Falei uma palavra aqui, né, meio errada assim, mas a gente vai aprendendo, né? Estou no meu início do ministério como pregador, a gente sempre vai melhorando. Então Pedro, ele já estava, o Espírito Santo já estava fazendo por ele algo que ele não conseguiria fazer por conta própria, porque foi o que aconteceu com Judas. Ele não conseguia ter o genuíno arrependimento, ele não conseguia. Mas o Espírito Santo só vem em Pentecostes. Gente, não vamos determinar quando Deus faz a gente ter o arrependimento ou não. Ali ele já estava, o Espírito Santo já estava fazendo ele se arrepender, o choro amargo.
a tristeza. A tristeza por ter negado o seu mestre, aquele no qual ele falou alguns dias antes: eu vou morrer pelo Senhor. E Jesus Cristo, sabendo de tudo, onisciente, Pedro, não vai morrer coisa nenhuma, vai fugir, vai arregar, vai ter medo. Mas nós sabemos que Pedro é eleito, Pedro é um arrependido genuinamente, batizou muitas pessoas, o ministério dele maravilhoso para judeus e não judeus, foi o primeiro que viu a evidência de salvação entre gentios, o curtidor de couro, ele que viu o gentio, quando Deus mostra para ele aqueles animais, coma, mate e coma, mas são animais impuros, mate e coma. Deus está dizendo: os gentios também são salvos, eles também são meu povo, eles também pertencem a mim. Então quando ele viu a evidência do Espírito Santo na vida do curtidor de couro, e ele falou isso para a igreja de Jerusalém, evidência da transformação. O que eles falaram? Se Deus salva gentios, quem somos nós para dizer que não pode? Porque houve evidência do arrependimento. Pedro viu nesse curtidor de couro a evidência algum tipo de evidência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Provavelmente arrependimento. Zaqueu. O que Jesus Cristo diz para Zaqueu? Hoje mesmo a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque houve a evidência: se roubei, vou dar em dobro. Vou dar metade da minha riqueza, e se roubei, vou dar em dobro. Tipo assim, putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Então como que eu faço para consertar? Ali, não era ele consertando a vida dele, era o próprio Cristo, o próprio Messias consertando a vida dele, mostrando para ele evidência de arrependimento. Então aqui, meus irmãos, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. Existe um reino, e esse rei exige arrependimento, exige santidade, exige purificação. No texto de Apocalipse que a gente leu no início, pessoas com roupa branca. Essa roupa branca ilustra a limpeza, um banho de sangue do Cordeiro, que nos lava, que nos limpa de todo o nosso pecado. Isso só acontece quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Verdadeiramente. E é o Espírito Santo que leva a esse arrependimento. Eu batizo com água, porém aquele que virá depois de mim é mais poderoso, superior. Ele batizará com o Espírito Santo. Reino de Deus, ingresso no reino, é o Espírito Santo, que só Cristo nos dá. Ele batiza com o Espírito Santo. E é o batismo do Espírito Santo que nos permite a entrada no reino de Deus. Participar de tudo aquilo que Deus tem pra gente, do seu plano maravilhoso, do seu propósito, daquilo que Deus preparou de antemão para aqueles que são deles. Que privilégio que nós temos. E essa é a mensagem do Evangelho. Como que nós começamos a pregar o Evangelho? Uma dica: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Existe um rei, existe um reino, e não é tão simples assim participar do seu reino, pertencer ao reino dele. Preciso que a gente seja batizado do Espírito Santo. Então, se você ainda não sente isso, essa evidência, clame, busque ao Senhor. Fale para Deus: Deus, eu imploro tristeza, eu imploro choro, eu imploro um choro amargo quando eu pecar, quando eu cometer algum ato contra o Senhor e a sua santidade. Por favor, me humilhe, me jogue no chão, me debulhe, me faça chorar dias e noites, me faça soluçar, me faça me entristecer, Deus, quando eu cometer algum tipo de pecado, porque essa tristeza é a evidência do verdadeiro arrependimento. Nós temos o choro amargo de Pedro, e nós temos um choro, um desespero, que cada vez, quanto mais ele se desesperava, mais longe de Deus ele ia. Foi Judas. Então, João Batista veio preparar o caminho para o Senhor, e a mensagem do começo ao fim é arrependimento dos pecados. Isaías, os profetas. Se a gente vê a história dos cativeiros, da perseguição, o que Deus diz? Povo no deserto, pastor nos ensinando sobre a ira de Deus, um povo teimoso, um povo que é tratado a pão de ló,
Deus guiando com a mão, dando calor à noite e vento de dia, e dando comida, e eles não precisavam fazer nada, mostrando, ó gente, como era no Éden, eu cuido de vocês, eu trato vocês. E Deus dizendo, não façam isso, e o povo fazendo, não coma, e o povo comendo, desobedecendo, não coma da árvore proibida, que depois que Adão comeu, a gente come todo dia, Deus dizendo, não, e a gente faz, não, e a gente faz. Então, o arrependimento é muito claro, na Bíblia toda, porque ofendemos a santidade de Deus, caímos, pecamos, fomos expulsos da presença gloriosa de Deus, quando expulsou Adão e Eva do jardim, da presença, todos nós fomos expulsos, o reino dele está lá, fechado, é dele, pertence a ele deixa quem ele quiser entrar, e a gente agora sabe como entrar. O que a gente faz para entrar? Faz nada, tem que deixar Deus fazer, é Ele que batiza a gente com o Espírito Santo, a gente tem que ler a palavra, escutar a palavra e pregar a palavra, para que todos aqueles que pertencem a Cristo, que são genuinamente filhos de Deus, cedo ou tarde, ouvindo a palavra, serão constrangidos pelo Espírito Santo, serão convencidos pelo Espírito Santo da justiça, do pecado e da juíza, e terão ingresso no reino de Deus, participarão da glória de Deus. A ira de Deus não cairá mais sobre eles, porque eles pertencem ao Filho, e a ira de Deus já caiu sobre o Filho. Para quê? Para que a gente tenha a possibilidade de se relacionar com Deus novamente. Então, essa é a mensagem no início do Evangelho, quando João Batista foi preparar, né? Jesus é o Cristo, ele reina e o seu reino predomina. Para ter ingresso a esse reino é necessário arrependimento, purificação. E essa purificação, esse arrependimento só é possível através da fé genuína na vida, na obra de Jesus Cristo, porque Ele é o Messias, Ele é o maior de todos, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Cristo que morreu por nós, é dele o Espírito Santo, e Ele é o Deus que julga. É Cristo que separa o joio do trigo, que queima o joio e coloca o trigo no seu celeiro. É Ele é Deus, Ele tem o Espírito Santo. Ele nos dá o seu Espírito. Sem isso, nos resta a ira de Deus, permanece sobre nós a ira de Deus, o fogo eterno, o afastamento da presença gloriosa de Deus para sempre. Nós estamos completamente afastados da presença gloriosa de Deus? Hoje não. Olha só que sol maravilhoso. Isso é uma bênção de Deus que cai tanto para ímpios quanto para salvos. Que alegria. O Lucas falou, no inferno não vai ter essa alegria, os ímpios não vão mais sentir essa alegria. O inferno foi feito para Satanás estar lá agonizando junto com os ímpios, que nós estávamos comentando. Não vai ser o tridente Satanás, o rei do inferno, não, ele vai estar lá no canto, humilhado, derrotado, junto com todos os filhos dele, os filhos da ira, os vasos da ira. E o muito interessante é que eles não vão ter arrependimento lá. Quando eu falei do texto do rico e Lázaro, nós não vemos evidência de arrependimento nenhuma no inferno. O Lázaro comendo as migalhas e os cachorros vinham lamber as suas feridas, né? Ele ficava, será que vai cair alguma sobra? Os cachorros vão comer, e será que os cachorros vai cair alguma coisa perto de mim? Eu vou comer. E o rico lá, pomposo, morreu os dois. Pobre do Lázaro, não fala que ele era religioso, não fala que ele era eleito, não fala que ele era judeu, não sei, era pobre, coitado. O texto fala que ele era pobre, foi para o seio de Abraão. E o rico lá, o rico evidenciou arrependimento, estava pegando fogo, a boca seca, não tem água. O que ele falou? Ele nem viu Lázaro, ele foi tão arrogante que ele viu Abraão. Peça para Abraão, o meu empregado que se humilhava aqui, ele tem que ser humilhado, para vir molhar minha boca aqui. Calma aí, não tem como, não existe mais passagem, tá aqui, aí já era, não tem como ter acesso aí. Então deixa eu voltar para avisar os meus... O que ele queria? Não é arrependimento, eu queria ele consertar as coisas. Não, é do meu jeito, deixa eu avisar. Não, eles têm a lei de Moisés, eles têm a palavra de Deus, é suficiente a palavra, gente. Ali, no inferno não vai ter evidência de arrependimento. Não pense que a pessoa vai estar assim, puxa vida, eu me arrependo tanto, eu devia ter ido para Cristo. O choro e o ranger de dentes ali vai ser assim, uma coisa assim tão terrível. E eu acredito que ninguém quer participar disso. Eu quero que minha mãe participe disso.
Eu quero que meu pai participe disso. Eu quero que meus irmãos participem, a minha família. Comecemos a pregar o evangelho pela nossa família. Comecemos a anunciar a mensagem de Deus pela nossa família. Não só a eles, mas a todos. Eu não quero que você, meu irmão, participe disso. Eu quero estar junto com vocês, igual o Apocalipse, participando daquele texto de Apocalipse. E lembrando para Carol, para Milena, para Henrique, para todos vocês. Gente, se lembra daquele texto? Então estamos aqui agora. Aleluia, louvemos a Deus. A glória do Cordeiro, Ele está ali, Ele nos salvou, Ele nos batizou. É isso que nós queremos, é isso que eu quero. Para todos. Não é todos que vão participar, mas a gente não sabe quem vai participar. Mas a nossa missão, a nossa obrigação é essa, igual a do João Batista. Ele preparou o caminho para o Messias, anunciando o arrependimento dos seus pecados. E Cristo, na grande comissão, nos disse: pregai o evangelho a todos os povos, anunciando o arrependimento, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias. Então essa é a mensagem, arrependimento. Jesus Cristo é o Rei, Ele reina, e para entrar no seu reino é necessário arrependimento. Preguem o arrependimento e percebam na sua vida, na minha vida e na nossa vida, se há evidência da transformação, da regeneração e da justificação. E essa evidência primeira e principal é a tristeza quando cometemos qualquer tipo de pecado. É essa a evidência. Amém? Deus abençoe grandemente a nossa vida, que o Senhor Jesus nos mostre como viver, e que o Espírito Santo dele esteja cheio em nós, porque é esse Espírito, maravilhoso Espírito Santo, Pai, que nos permite ter esse arrependimento genuíno. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos que o reino é do Senhor, que o Senhor manda do seu jeito, a sua maneira, do seu prazer, do seu propósito. Nos ensina a compreender isso e nos permite, Pai, a entrada desse reino. Nos evidencia o arrependimento, nos mostra, Pai, nos entristeça. Eu quero chorar o choro do arrependimento. Eu desejo que os meus irmãos chorem o choro do arrependimento, e que todos quanto possíveis que a gente anuncie a mensagem chorem o choro do arrependimento. Isso é avivamento. Culto é adoração. Obrigado, Deus, porque hoje é possível um relacionamento com o Senhor. A Bíblia nos diz isso. Em nome de Jesus Cristo, amém.